Hello, onde está o Mário? Já comecei a live. Manda mensagem aí. Catarina Samuel já mandou. Luciane Faustino. Falta só o Mário, o marido. Eu tinha que ter minha conta mesmo, afinal. Essa coisa de ter conta do outro, pá. Conta é a mesma, nós dois. Pois não está a dar. Onde está ele? Avisem ele para comentar aqui e eu vou lhe puxar. Tararara. Tararara. Quem pode lhe confirmar? Jô, tá aí? Jô ainda não entrou também. Essa confusão toda é por causa do quem? A Jane, liga para ele que é para me mandar mensagem. Estou à espera. É termos a mesma página, tá vendo? Ele ainda não entendeu isso. É complicado. A página é a mesma, professora. Ele me manda porque entra. Como é possível entrar? Hã? Se eu não tenho conta no quê? No Facebook. A conta é dele. Mesmas contas a fazer live. Não é possível. Arcanjo, lhe avisa aí. Estou à espera do comentário dele. Ele também ainda não domina isso, pá. Se até a Jane, que é Jane, nós fizemos. Eu tenho que fazer no outro telefone ou como é, pá. Fala aí se não pode fazer no telefone do quem? Ou do mamá, do quem? Do Márcio ou da esposa dele, né? Muito complicado. Arcanjo, lhe avisa aí. Eu estou à espera da mensagem dele para lhe puxar. Eu então sou especialista. Eu puxei a quem? A Jane, puxei a quem? A Lorena. Ele é que não está aguentando nada. Não, ele não entendeu ainda. Eu não tenho página, tá vendo? João Leve. A página é dele. Tá vendo? Teu afilhado não lá. A página é dele, eu uso a página dele, tá me puxar para quê? Não é possível. Mesmas páginas. São telefones diferentes, tá vendo? Mas entra só aí outra pessoa, eu te puxo. Eu posso fazer experiência agora. Hã? Quem é que quer para fazer uma experiência agora aí? Quem tem bom telefone e boa rede? Vou experimentar. Avisem ao Mário, estou à espera da mensagem dele aí. Tá vendo? A história é a mesma. Nem a mensagem dele aparece aqui. Aí ele saiu. Mário Bento, já enviei, ok. Agora. Já enviei. Eu sou rápido, ok. Agora sim, então. Rapaz, tem que falar comigo, pô. Você, embora não aguenta. Só que, como é que é? A cara tá mesmo boa. Oh, saísse mais. Mas temos que fazer algo assim, senão. Você não pode imaginar. Rapaz, entra. Como é que você saiu? Alô? Tá ouvindo? Yeah, agora sim. Yeah. Essa aqui é que aquele perfil está conectado juntamente com a página também. Então,
é meio difícil fazer live, tem que desconectar. Nós temos o mesmo que, mesma página, como é que é? Não é possível, pá. Não é possível. Você não entendeu isso? Estava desconfiado quando a irmã Antônia Edilene, Aldeira Antônia, ela explicou isso, então é mesmo. Que ele é brasileiro, rapaz. Ela Brasileiro nasceu com faz parte das primeiras gestoras da página, pô. Naquele tempo do deserto, ela é que criava Instagram, a página. Você embora de Angola, você está a começar agora, eles já andam nas redes sociais há muitos anos. Vocês estão a entrar agora. José Eduardo tinha fechado essas portas todas. E como é que é? A minha imagem está boa? Ou está muito, assim, bem grande? Está muito grande, encosta mais um pouco atrás. E agora? Está sempre grande. Nada, não é possível. Calma aí. Com minha Master Vuns lutamos, mas não consegui. Só sangue, Jesus Cristo. E agora? Está sempre grande? Mais ou menos. Então, vou avançar mesmo assim. Ok. Estou bem distante. E eu gosto de ficar próximo para também ler as mensagens. Podes ter outro telefone na mão. É só diminuir o volume para olhar a mensagem. Só tem esse telefone que tem Facebook. Aqui ataque é direto. Todos os telefones do YouTube, Facebook. Não abre. Não foi ativado. Quase que desativei ou como é, pá. Só Deus. Guerras aqui, quando faz live com homem, a guerra é direto. Você é perseguido em todos os lados da vida, em tudo. O diabo se opõe, tá mal. E desde o princípio foi assim, né, pô? Sempre foi assim. O que você espera? Um homem que veio destruir o sistema. Eles não iam me entregar a bola, né? Eles nunca me entregaram. Olha só no princípio o que o inimigo, um rapaz que eles prepararam no inferno, a partir do rio Nilo, o que ele tinha falado. Diz assim: não tem espaço, não vamos entregar a bola, não vamos te entregar, nem pensar. Tudo que você conquistar é pelo sacrifício. Sendo quem é você, por causa do conhecimento que você carrega do mundo espiritual e também a minha vocação, então eles não dão espaço. Isso tudo que você está a ver é resultado de muito trabalho. Até quando eles me lançaram em isca, eu lhes forcei a fazer isso. Não era a vontade deles. Quer dizer que já quando não havia alternativas para poder me atacar, então por isso lançaram iscas, o chamado osso, não sei conforto. Senão, sempre foi assim. Também não tem como um jogador perigoso, eles não vão te dar que. Calma aí. O Messi lhe dá um trégua. Nem pensar. A equipa toda trabalha para atacar Messi. Os 11 jogadores. Até o que está no outro lado está de olho a Messi. Nem que ainda ele não for para lá, mas primeiro vai gritar ao seu companheiro: olha! Ele está à direita, está mais à frente. Somos perigosos. Quando se é perigoso, você é atacado com homens também perigosos. E eles levantaram homens desgostosos de si mesmo. Homens terríveis que vieram combater o homem. Por isso você vê que não tem sido fácil, não. Ataque é direto, ok? Pois, falando desses homens perigosos que eles levantam contra todo guerreiro também que é perigoso, né? O apóstolo deu exemplo aqui desse jogador que é muito controlado, por ser um jogador perigoso.
Como é que esses homens no mundo das trevas se tornam tão perigosos, homens fortes, dificilmente lhes vencem nos homens de Deus? Como é que eles se tornam assim tão perigosos e poderosos? Sacrifício. Quanto mais eles sacrificam, mais poder eles alcançam. Quando mais eles sacrificam a Satanás, mais Satanás libera potestades terríveis. Quanto mais o homem se consagra, mais fortes se tornam os demônios, mais fortes se tornam os anjos que acompanham aquele homem, anjo caído nesse caso. Então, o segredo é sacrifício. Eles se consagram, eles buscam. Tem pessoas que ficam nas matas. Vê, por exemplo, aquele senhor aí que falaram no Namíbia, que não sei há quantos anos não bebe água e só comia um pouquinho só, um pouquinho, magrinho. Passa o dia pela manhã ou no céu nascer do sol, só concentrar o sol. Dizem que um homem que ameaça governador e tudo lá no Namíbia, ameaça, expulsa governador, é um homem consagrado a Satanás. E quando eu entrei na guerra, ou então quando eu apareci, ele saiu do Namíbia para Luanda só para vir lutar comigo. Nem que ainda não lutasse, mas contemplasse com seus olhos quem é esse homem que eu estou ouvindo falar. Ele falou assim, veio, saiu aqui frustrado e anunciou e disse, esse homem ninguém vai lhe conseguir. Eu fui para lá, olhei para ele, tá mal. Então, veja só, por exemplo, o que Satanás falou na minha visão que eu tenho vos contado. Satanás falava, olhava para o céu e dizia, Jesus, tu morreste na cruz, mas o teu povo odeia a cruz. E ele mostrou ao povo dele. O povo dele que amava a cruz dele. Cruz de Satanás. Não é brincadeira, não. Os dois reinos, as regras são as mesmas. Aliás, é reino espiritual. O reino espiritual só é conquistado por força. O reino espiritual só é apoderado por força. Quer do bem como do mal. Por Jesus disse que é manifesto o reino de Deus, ou depois de João Batista veio o reino de Deus, e todo homem emprega forças para entrar nele. Eu amo, Jesus disse que desde o dia de João Batista até hoje se faz violência no reino dos céus, e aqueles que se esforçarem vão se apoderar dele. Entre eles também tem os pacaças, entre os feiticeiros tem os fracos, e tem homens terríveis, homens consagrados, homens que não amam as suas vidas. E esse sacrifício não é só no corpo, e fora do corpo também. Como sacrificar entes queridos. Estás a ver o que? Apóstolo, eu me lembro há tempos atrás, né? Creio que é 18 a 17 anos atrás, uma vez disseste que os teus inimigos disseram que vão te fazer comer areia, vão te fazer comer areia, é te perseguir, te fechar as portas, te amarrarem, até te fazer comer areia. Eu gostaria que o apóstolo desse uma clarificação, o que é te fazer comer areia, em que termo eles estavam a se referir? Qual é o tipo de ameaça que estavam a te fazer? Só para você ver, rapaz, que as minhas guerras não começaram com o começo da Estene. Desde a Yurde que eles me amarram. Desde o dia que eu larguei tudo. Eles sabiam que ele largou tudo, foi chamado, vai começar já a guerra. E eles começaram a atacar, né? Amarraram tudo. O que eles queriam que eu me arrependesse e negasse o chamado. Ou então desistisse da vocação. No fundo, houve essas tentativas. Você sabe quantas vezes eu fui procurar emprego. Como é que alguém que está num bom emprego abandona o emprego e depois, por causa dos apertos, vai procurar emprego? É porque é um desespero muito grande. Então, foi aquela fase que eles me amarraram a vida, trancaram as portas, então juraram que eu ia comer areia. E veja só, e eles trouxeram isso no físico, através de malucos. Eu estava na paragem e uma maluca veio, parou falando no meu ouvido, soprou assim no meu ouvido, falando assim, vais comer areia. E saiu daí em altas gargalhadas, uma velha, uma maluca, vais comer areia. E no físico, então, no mundo real, tudo estava amarrado. Você sabe, você era criança, mas você se lembra
Tudo amarrado, 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 mas sem condições financeiras, não havia espaço, não havia como manter a casa. Então, eles tinham amarrado a vida financeira de tal maneira que até aqueles que poderiam me ajudar não se afastaram de mim. Até aqueles que poderiam me dar pelo menos um pão, todos se afastaram de mim. É esse sentido. Quer dizer que é uma vida financeira amarrada para ver se eu me arrependesse de ter largado tudo, me arrependesse de ter e também depois abandonar a vocação. Eu tentei, mas também Deus, veja só, oh, rapaz, eu era como se fosse o diabo me amarrava e Deus também me amarrava. Como é que Deus amarrava? Deus me amarrava para que eu não saísse da vocação. Ele me falou, larga tudo. E eu larguei. E no aperto, eu queria ir atrás do desemprego. E Deus agora começou a atuar. Quando Deus, já contei aqui que eu estava fazendo um teste de admissão com um professor, como é que chama? Concurso público. E eu vi uma voz que me falou, não vai dar certo. Não adianta. Se der certo, eu vou destruir isso. Aquilo não era o diabo, o próprio Deus. Abri a Bíblia, confirmou na Bíblia. Porque ele falava comigo na mente e abria a Bíblia, o que você ouviu como pensamento, confirmava aí na palavra. Passa que já li aqui no livro de Oséias, ok? Se a semente dar fruto ou então germinar, vou mandar um bicho que vai comer ela. Então, porque Deus queria que eu padecesse mesmo, Deus queria que eu pagasse o preço, Deus queria que eu experimentasse os escárnios. Era a recruta, era a preparação para a batalha que hoje estamos a viver. E assim eles apertavam para ver se eu blasfemasse contra Deus. Eles depois me falavam, viu? Deus te enganou, você se enganou, Deus não te falou nada. Seu atrevido, vai lá trabalhar, pá. Por isso usaram os meus parentes para me apertarem. Me pressionaram, arranjaram empregos, pagaram dinheiro, tudo isso Deus cortava. A vontade do Deus era eu ir procurar emprego. Só que Deus não deu dinheiro para você trabalhar. Sim, não te falei que o meu irmão Gonçalo e o meu pai arranjaram $200. O próprio Gonçalo arranjou a colega dele, lá naquela escola onde você estudou, na escola 8. A colega dele, que era uma bisneira também, burlador, arranjou alguém, pagou dinheiro, viu? E vai só lá com documentos, pá. Eles achavam que eu era preguiçoso. Você vai lá trabalhar, pá, tá aqui dinheiro. Já tu vai lá e ele vai te enquadrar. Mas eu fui mesmo. Cheguei lá, fui até no Ministério da Educação. A pessoa lá me disse, não, nós não... Aqui quem faz isso é a direção provincial. Aqui na Nacional a gente só faz mudar de categorias. O meu trabalho é mudar. Ele conhecia mesmo a senhora. Ele falou, não, ele sabe que eu não enquadro, eu mudo de categoria. Alguém que já tem o seu PIN, seu número, como é que se chama, como é que é aquele número aí, aquele código do trabalhador. Então eu saio de um grupo para o outro, pagar mais. Afinal de contas, ele me enganou. E o dinheiro, aperto. Ouviu, mas quem fez isso é o Gonçalo. E o próprio Deus fechava as portas. Concursos, 2 concursos, não me saiu. Fui atrás do Batista. Eu e o Batista já subimos aí. Ele já esqueceu. O Batista já subimos para ir no Ministério da Indústria, onde trabalhava uma madrinha. Eu e o Batista fomos na madrinha dele. E a madrinha do Batista tinha um colégio aí na Angola. Na Angola aí da cidade. Aí E fomos lá e dei documentos. Eu deixei lá os documentos, me apresentou, não, é meu amigo e tal, e dessa não se preocupa, professor, eu vou mandar os documentos aí para o diretor da escola. Só por causa de mim, perdeu até o colégio naquele ano. Aquela senhora era diretora chefe do departamento nacional lá do Ministério da Indústria. Ouviu? Perdeu! Como é que ele perdeu o colégio? O dono da casa lhes expulsou. Parece que a casa estava em conflito no tribunal. Perdeu a causa, perdeu o colégio. Só por causa de mim. Os documentos já estavam lá, não se preocupa. Quando começaram as aulas, eu vou falar na diretora e você vai
trabalhar lá. Quais são as tuas disciplinas que você leciona? Eu dei aí as disciplinas, já não me lembro mais. E já estava bem ansioso para esperar. Perdeu o colégio, a Madrinha do Batista. Ouviu? Perdeu o colégio, perdeu a causa, perdeu o edifício. Quando eu voltei no Batista, o Batista me disse, "Epa, olha, perdeu a causa, perdeu quem? O edifício. Nesse momento está à procura de um espaço, mas não está a conseguir." Nunca mais levantou o colégio, a senhora. Então houve muita tentativa para tentar conseguir o emprego. O próprio Deus se opunha, porque ele havia me chamado para me preparar para esta guerra. Então foi muito dolorido e valeu a pena, né? Glória a Jesus. Após, o apóstolo sabia que quando Deus te chamou das Lunda para Luanda, para largar tudo e lhe servir, era abandonar tudo na sua totalidade e para viver uma vida plena somente de consagração com Deus. O apóstolo estava a pensar, uau, Deus lhe chamou, é já para prosperar, é para viver debaixo da graça, mar de rosa. Como é que foi a tua recepção do chamado de Deus, no tocante o que aconteceria no futuro próximo? Nem sabia para que era chamado. Eu nem sabia o que eu ia fazer. E como Deus é inteligente, Ele não te mostra a cruz, não te mostra os espinhos, não te mostra as dificuldades, não te mostra. Ele só me disse, larga tudo e eu vou fazer uma obra contigo. A vocação, ou então o desejo, a paixão para pregar o evangelho, a paixão de ganhar alma estava lá, mas porém limitado. Olha, perdemos o pastor Mário. Espero que você comente para poder te puxar outra vez. Mário saiu, não sei o que aconteceu, mas vamos esperar. Ele precisa mandar uma mensagem aí. Eu sou craque. Ele é que está a falhar. Eu estou à espera que ele mande a mensagem para outra vez lhe convidar. Deus enviou seu filho. Depois ele, como está na rua, possivelmente a rede não é boa. Bem falou quem? O arcanjo, né? É arcanjo que lhe perguntou. Há uma mensagem que eu ouvi que disse assim, será que na rua vais conseguir mesmo fazer? Quem é esse? Tinha visto uma mensagem naquela hora. Na rua. Aí na área do Sequele, quem vai pro Sequele aí é rede. Tamani. Olha. Ele tá aí. Já enviei. Entra já, rapaz. Eu então sou perito, eu sou craque. Olha, o Mari voltou. Como é que é? Passaste naquela área do Sequele ou quê? Não, a internet do celular terminou, então tive que usar a internet da casa. Então a rede caiu. Ok, eu pensei que ainda estás no caminho. Não, tá aqui minha parede, meu espelho, toda vez aqui é caminho. Você começou no carro, rapaz. Já Então, eu não saí da... sabia o que faria. Só sei que aceitei cegamente, como foi Abraão. Abraão aceitou cegamente. É incrível. Isso não é coisa para qualquer pessoa. Isso é coisa fora de série, de homens extraordinários, com vocação extraordinária. Essa é vocação para pessoas de muita fé. Como é que é? Deus te chamar e você nem saber o que você vai fazer. Como Abraão, Deus lhe chamou e não sabia em que terra iria. Falou da terra, mas porém não mostrou a terra. A mim também falou de uma obra, não falou qual obra. E eu estava dentro da igreja universal. E uma igreja cheia de dinheiro. Cheia de cuidado da vida, cheia da sedução das riquezas. A primeira coisa que vem Deus quando fala contigo no aniversário é o dinheiro. Porque é aquilo que a pessoa ouvia. A fé dos membros da Universal é fé no dinheiro, Deus do dinheiro. Então, cheguei a pensar, rapaz, cheguei a pensar que era a chamada de ser rico. Cheguei a pensar que o Senhor ia me dar um emprego no banco, na Zona Angola, para glorificar o nome dele. Cheguei também a pensar
será que vou ser pastor? Mas, humanamente falando, não era possível ser pastor, porque nenhum pastor é recrutado na IURD que tem já família. Tem que ser criança. Mas eu acreditei que para Deus todas as coisas são possíveis. Então fiquei numa incógnita, mas eu como? Por isso, naquele período da recruta, foi muito duro para mim. E Deus continuava em silêncio. E Deus continuava sem falar nada, com aqueles apertos e sem dizer o que iria fazer. Por isso, várias vezes reclamei: Senhor, tu me tiraste do emprego, eu estava embora bom, eu ganhava meu salário, tu me disseste que é para vir, onde está então a obra? É obreiro, porque depois me tornei obreiro. Prova de que no dia que me falaram que é para levar o uniforme para consagrar para o obreiro, eu já não quis ir. Falei na tua mãe: não, já não quero ser mais obreiro. Por quê? Eu disse: não sinto. Eu, obreiro? Eu falei assim: eu, obreiro? Eu sou muito mais que obreiro. Pá. Em outras palavras, eu estava a reivindicar: tu me chamaste para vir ser obreiro. Então o obreiro não trabalha. É isso que eu questionei Deus. O obreiro trabalha, o obreiro não larga emprego. Vou largar $400 para vir ser obreiro. Não, 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 não. Não vou ser obreiro. No fundo, é a greve que eu fiz, é uma manifestação inteligente. Foi assim que Deus me falou: aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Senti paz e avancei. É incrível. Eu fui consultar a Deus e Ele falou comigo. Hoje falei essas palavras no altar: aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então parti, mas ainda se lamenta: meu Deus, obreiro, o obreiro trabalha. Ainda assim, não me falou o que iria fazer. Veja, sou episcopado, que é bispo, liderança. Mas não entendi, não tinha também conhecimento para entender que ele também falei episcopado era para ser líder, para ser um bispo, para ser um reverendo, como dizem aqui hoje, reverendíssimo, sua santidade, não sei qual termo, bispo, líder, apóstolo, reverendo. Hein? Aquele que deseja episcopado. Não entendi nada. Eu pensei que era mesmo para ser obreiro e avancei. Mas Deus queria que eu começasse mesmo lá. Deus não permitiu que eu me tornasse pastor. Se eu me tornasse pastor, já imaginou o que seria? Não iria interromper nada, mas muita gente seria dizer: ah, olha esse pastor, ele roubou lá na Universal, maltratou o povo, hoje agora porque foi abrir igreja. Sim, quando eu lhes falo nunca fui pastor, bocas fechadas, ninguém consegue me atirar pedra. Fui obreiro. Sabe que o obreiro é quê? Obreiro na Igreja Universal não tem espaço nem para... Não maltrata o povo no tocante ao dinheiro. Aliás, ele próprio é um que é maltratado. Ele faz parte dos maltratados. Por isso, Deus não permitiu também. Deus não permitiu. Porque quando eu os abandonei no INS, se Deus quisesse que para entrar na Euro, vocês nem veriam mais. Vocês não veriam. Não, por causa da guerra. No dia que você completou um ano, no dia que você completou um ano, é o dia que eu me retirei do IJ, porquanto a situação estava crítica. No aniversário. No teu aniversário, você tinha um ano e eu me retirei, eu ainda te beijei e tal, te beijei, você me abraçou, choravas, você deu conta que eu ia viajar e eu peguei a mochila, e fui para o aeroporto. Os olhos da tua mãe estavam cheios de lágrimas, mas eu parti, porque eu precisava sair daquele território, a situação estava crítica. Caça ao homem, matança, porquanto nós estivemos no cativeiro, ficamos lá no cativeiro e fomos obrigados a dar aulas no Antônio Sebastião Dembo. E eu também participei lá, fui professor, fomos recrutados. Quem é você que não vai voltar a vir a trabalhar? Se você não vir voltar a trabalhar, tem que fugir nas matas e ser camponês, senão vão te dizer: você é Timotim. Mano, fala ainda, mano. Você é Timotim, nós ouvimos que você era professor, por quê que você não está dando aulas? Então, nós estamos na cidade, é obrigado a ir dar aulas. E assim, para escapar. Agora nós fomos dar aulas, quando também o MPLA, o Antimotim foram, todos que deram aulas foram Nhara, Quangum. E todos os outros meus colegas estavam a pular do IS, né? Epa, aqui está mal. E eu também, eu demorei a pular. Depois de alguns meses, os outros saíram logo de primeira. Eu também saí. Então eu cheguei aqui
Eu se não entraria na Yurd, lá na Yurd, te falo, se você dizer, olha, deixei a família, eu te falo, esquece isso, irmão. Aquele que toca no Arábia e olha para trás. Não é digno. Não. Mas entrei depois que vocês vieram. Glória a Jesus. Apóstolo, muitos perguntam, será que o apóstolo na Yurd tinha sonho de se tornar um bispo, um pastor, e sabendo da condição familiar que tinha, que a Yurd não permite com que gentes com família venham ascender posições destacadas, sabendo disso o apóstolo saiu porque sabia que já não tinha esperança. Alguns dizem, o apóstolo saiu da Yurd porque não tinha esperança, queria ascender outras posições, ou o apóstolo nunca sonhou na Yurd de ter posições destacadas, ou já sonhou. Humanamente falando era impossível, mas a minha fé era tão grande por causa da vida que eu levava. Isso, não é só a mim, todo mundo se admirava. Se tem meus colegas, companheiros, obreiros já me perguntaram assim, você se consagra muito, quer ser o quê? Irmão, aqui nunca mais vai sair de obreiro, esquece isso, vai trabalhar, irmão. Ele me falava, nunca vai sair de obreiro. Se fosse jovem, sim senhor, está a se consagrar para ser pastor. Você ora muito, jejua muito, vai terminar como obreiro, eu preciso disso tudo. Obreiro não precisa disso tudo que você vive. Isso aqui é para pastor, é para aqueles que querem ser pastor. E aqui, nenhum homem que tem família se torna pastor. Eles diziam assim, casos raros. E tinha, parece um pastor, olha, só tinha um pastor casado, um irmão, um obreiro casado, que o bispo lhe apontou, olha, a partir de hoje você é pastor, auxiliar. Casos raros. Ouviu? E eu tinha minha fé, rapaz. Eu acreditei, porque a vida que eu levava de consagração mostrava que alguma coisa Deus ia fazer. Só que por falta de conhecimento, eu nunca pensei que sairia da Yurd. Então pensei que Deus ia mudar as leis. Eu até já acreditei que as leis iam mudar por causa de mim. Nunca orei, mas o desejo pelas almas era muito grande. Só que eu não entendia, eu pensava que era lá na Yurd, afinal ali fora. Quantas vezes eu preguei? Eu pregava dentro de casa, com portas fechadas. Vocês todos lá na fora, eu a pregar, arrependa-te, arrependa-te, é muita sede, é muita fome, ok? Então, eu acreditei que iria acontecer. Como? Não sabia. Humanamente era impossível, mas a minha fé me levava a acreditar que eu seria servo, pastor, e se eu fosse pastor, eu seria bispo. Eu acreditei nisso. Foi assim que chegou a hora. Sai da grande Babilônia. Mas antes dele me dizer sai da grande Babilônia, me mostrou a iniquidade. Me mostrou o pecado. Me revelou as coisas que eu não sabia. Eu era como um cego que levavam para o matador. Eu acreditava de coração. Mas quando Deus me mostrou que aquilo que eu acreditava não era aquilo, que aqueles eram falsos hipócritas, que essa doutrina não era certa diante de Deus, então automaticamente nunca mais me tornei o mesmo. Até que ele falou, sai. Antes de sair eu já estava não escandalizado, mas porém já sabia o que era Yurd. E quando ele falou, sai, sai. Mesmo com muita reticência, né? A reticência era o medo, porque é assim que nós fomos domesticados. Sair da Yurd, a morte na certa. Vais morrer, vais voltar bêbado, vais voltar na cadeira de roda, vais voltar não sei quem, o bispo fulano. Olha, tem um bispo que saiu. Isso, todas essas histórias todas me mantiveram pessoas no cativeiro na Yurd. Então eu estava com receio de não voltar na cadeira de roda, numa maca do hospital. Vai voltar. É que voltou na cadeira de roda que papá. É que eles falavam. Tem um bicho. Não sei se são histórias reais também ou falsas. O Rivai não está aí. Existem histórias terríveis. Dizem que o bispo saiu, depois voltou na cadeira de roda. E aquilo se tornou uma ameaça para quem sai, vai voltar na cadeira dela. Na guerra, no comunismo não é assim. Naquele tempo da jamba, na mata, aqueles que fugiam, se apanhasse alguém, lhe traziam e lhe matavam para todos vocês verem, para vocês não fugirem mais. Ou vos diziam, estás a ver aquela família? Há um momento é mentira, já chegaram no MPLA.
E dizia, tá vendo aquela família que fugiu? Todos foram mortos, eles achamos numa mata, eles matamos, eles estão lá a apodrecer. Que é para colocar medo. Aqui também, todos os momentos de guerra. No muro de Berlim, as pessoas fugiam na Alemanha, hein? Da Alemanha comunista à Alemanha democrática. Muitos eram mortos e outros até mentiam. Tá vendo aquele grupo que, olha, tua família foram mortos, afinal de contas já entraram na democracia, no capitalismo. Aquilo é para colocar terror. Então eles colocaram esse terror até hoje, durante muito tempo. Por isso, todo obreiro que saísse da Igreja Universal, a desgraça que lhe acontecesse virava pregação na igreja. Vocês conhecem o obreiro fulano, olha, o obreiro fulano está a beber, o obreiro fulano morreu, o obreiro fulano, o casamento foi destruído, o obreiro fulano não sei quem, está doente, para colocar medo àqueles que estão lá. É incrível aquele regime diabólico. Ok. Glória a Jesus. Após, está me ouvir? Então, assim, Olha, uma pergunta que antes de nós abrirmos a live, eu já estava a fazer uma pequena apresentação e falei um pouco disso, que a gente iria tocar nessa tecla e nessa pergunta. Hoje eu fui ao barbeiro cortar o cabelo, e quando eu tive a cortar o cabelo no barbeiro, de repente apareceu lá alguém que nos conheceu na estalagem, né? Um vizinho, um conhecido da estalagem, e ele me disse assim, olha, parabéns pelo vosso ministério, que está a crescer muito, parabéns pela prosperidade ministerial. É uma prosperidade muito grande, enorme. Então de parabéns. Eu peguei aquelas palavras daquele cara lá no barbeiro que estava me cortando, parabéns pela prosperidade ministerial. Isso me levou no passado, antes de eu ver ministério, Igreja Salvação de Todas as Nações, que é a igreja, né? E antes do ministério do apóstolo, um ministério particular, Voz Clama no Deserto, que é o teu chamado, também ter aquela manifestação tão grande. Eu fiquei a pensar, como é que pode que, antes de tudo isso ter o princípio, o apóstolo já reunia com a gente, no meio de 4 pessoas, 3, ele 4, já falava dessas coisas, grandeza ministerial, grandeza da igreja, prosperidade no ministério, e hoje esse cara veio me parabenizar, parabéns pelo crescimento da prosperidade ministerial. Agora, eu queria levar o apóstolo, qual é a convicção absoluta, de onde você tirava aquela certeza? Normalmente quem tem uma certeza com um grande, ou é um grande bruxo, ou é alguém que confia numas costas largas, ou um grande político, empresário, sabe, uau, vai dar certo, não vai dar errado. Mas o apóstolo não tinha nada disso. Um simples guarda do Alfa 5, fugiu da guerra lá no INS, veio para Luanda, mas com uma certeza que Deus lhe usaria poderosamente, e hoje estamos a ver essa realidade, razão pela qual hoje me parabenizaram pela prosperidade ministerial. Agora eu queria saber, e os irmãos também, qual é o segredo de sustentar isso desde o princípio, que não tinha nenhuma luz que você possa dizer, está aí a luz, não. Vai ter uma prosperidade ministerial. Qual é o segredo? De onde você tirava a tua convicção e a tua certeza que hoje é uma evidência e realidade absoluta no mundo? quantas vezes que você me falou mesmo assim? Você me perguntava, mas essa convicção está fundamentada em quê? Você perguntava quando eu te falava, olha, Deus vai me usar de tal maneira, esta igreja terá um impacto mundial, esta igreja será igreja para todas as nações. E tu me perguntava, mas onde está firmada a tua fé? Mais ou menos em que eu falei, é na fé, na palavra de Deus. Eu disse, não, mas calma, pronto, é palavra, mas tem que ter alguma coisa. Eu disse, qual tem que ter? É só palavra, acabou. Então, presta atenção, rapaz, e todo mundo que está me ouvindo. A fé é a certeza das coisas que não se veem e o firme fundamento daquilo que se espera. Esse é o resultado da natureza de Deus no homem. A natureza de Deus é a fé. Por isso o apóstolo Paulo disse que não havia um mundo ou uma terra aparente para que pudesse imitar. E ele fez com a sua palavra. E quando nós temos Deus, recebemos Deus, experimentamos Deus, não é experimentar na emoção, receber um espírito de vida. Jesus de Nazaré habitando em nós, o que acontece? Automaticamente, preste atenção, automaticamente
A fé nasce por causa do Espírito e da palavra que você guarda. E essa fé, o mundo não vai entender. Por isso, todos que receberam o Espírito do Senhor, ninguém lhes compreendeu, se você não sabia. Ninguém compreendeu o homem que recebeu o Espírito de Deus. Desde os tempos passados, eles falavam uma linguagem diferente. Eles agiam diferente. Os outros não entendem, mas não pode. Como é que você sozinho? Nós somos 7 bilhões, só você é que acha que você é o melhor. Não, eu não acho que eu sou melhor. Eu recebi o que eu estou a falar. Eu vivo o que eu estou a falar. Vocês não vivem, vocês não sabem. O que Jesus falou a Nicodemos? Nós falamos o que sabemos e testificamos o que nós vimos. Estava falando nós que ele, Jesus, estava falando o que ele sabia, mas os outros não. E eles não sabiam o que Jesus falava, por isso não poderiam lhe compreender. E Jesus estava a testificar o que ele havia visto. E a fé nos leva nós a vermos o invisível, como Moisés que viu o invisível e creu. É incrível. É fé. Não é fé natural, não é fé do coaching, da teologia injetada nos seres humanos. Tem que crer, persuadir as pessoas para crerem. Não. A natureza de Deus no homem, o Espírito do Senhor, o pão vivo que desceu do céu. A própria Bíblia diz que a fé é pelo ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. E esta fé, como as águas do tanque de Betesda, que são removidas para que o primeiro doente que caísse lá era curado. Esta fé, este mover do Espírito no homem, esta certeza que se move. Os 7 bilhões podem falar o contrário. Eu quero te dizer, rapaz, a fé que Deus injetou em mim, eu próprio me escandalizava com a mesma fé. Não se escandaliza você que está me ouvindo. Eu próprio me escandalizava com a própria minha fé. Sabe, apesar da fé, como natureza de Deus em nós, mas ainda nós continuamos a ser nós, os humanos, continuamos a ser homens, humanos. Isto é, temos ainda o livre-arbítrio, a vontade própria, que é a nossa vontade carnal vendida em Adão, se movendo em nós. Só que a fé é muito grande e essa parte adâmica é suplantado, é subjugado. Mas ainda assim, tem vezes que ele se aproveitava de mim nos momentos difíceis, rapaz. Nos momentos difíceis, nos apertos, você não sabia. Tinha vezes que eu rejeitei essa minha fé. E eu falei, para com isso, Marcelino. Eu achava que eu estava exagerando. Para com isso, Marcelino. Esquece isso, Marcelino. Vai trabalhar, Marcelino. Não vai acontecer nada. É tudo mentira. Estás acreditando em mentira. Esquece, Marcelino. Mas depois parava em lágrimas. E eu reconhecia que eu tinha que continuar. E confessava, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ok? Eu próprio me escandalizava comigo mesmo. Um dia, eu estava andando na rua, eu comecei a gritar. Se você não sabe, se alguém tivesse ao lado, ia dizer que eu era maluco. Eu falei, não. Já não vou falar mais nesse assunto, nem quero pensar. Todos os meus pensamentos estavam cativos somente à minha vocação. Eu procurava me libertar disso, mas não conseguia. Um dia me reivindiquei, me revoltei e disse, para, Marcelo, não vou falar mais nisso. E é isso que está me fazendo sofrer. Estou aqui toda hora a pensar, estou a pensar no vazio, no vácuo, porque não sei o que. Não. Essa é coisa da minha cabeça. Estou a sofrer demais. Tanta miséria. Não. Mas, na hora, voltei para trás e eu falei, Senhor, eis-me aqui, perdoa-me. Eu aceito, me envia a mim. A paz voltou. Ouviu? Isso aqui é uma conexão incrível. Vocês nunca se perguntaram como é que um Abraão daquele que tinha uma vida natural e para se movimentar em uma terra estranha e sem duvidar, e não, você pensa que foi a rir? Não, foi a chorar. Houve lutas consigo mesmo, mas há uma força que ele levava, a força que ele guiava era maior do que a própria sua força que reagia, falando o contrário. Isso é sobrenatural de Deus. Somente homens que experimentaram, que receberam, aleluia, a vida do céu, se movem assim, ok? Assim foi Jeremias, o profeta. Deus envia outro, eu sou embora criança, eu não sei falar. Deus falou, você vai ir, aonde quer que te enviar, você vai ir. O que eu te colocar na boca, você vai falar. Estás a dizer que
não falas isso, Jeremias? Eu venho pela minha palavra para cumprir. A Bíblia diz que, veja só, o mesmo Deus que incendiava os ossos de Jeremias com a vocação de Deus, mas é o mesmo Jeremias que reagia, manda outro. Os seus ossos eram consumidos pela vocação de Deus. Sim, aleluia. O querer estava nele de obedecer a Deus, mas por causa do medo, por causa das contrariedades da vida, várias vezes falou Jeremias: não, eu não, manda outro, aí envia outro. Eu sou criança, eu não sei falar. Mas terminava em dizer: eis-me aqui. Ouviram? E todos foram assim. Então, essa convicção é Deus no homem. Senão o homem carnal, não, o homem carnal não consegue. O homem carnal é emocionado. O homem carnal pode mostrar essa emoção, essa certeza, mas não vai demorar. Vai sair desse, vai pular do barco, vai mudar da linguagem. Mas quando nós recebemos uma conexão com o Espírito do Alto, com a palavra de Deus, com aquela palavra que saiu do forno do céu, queimada no forno celestial quente, o pão vivo que desceu no céu, que entre nós e pá! Os 7 bilhões podem falar o contrário. Por isso eu tinha uma certeza absoluta. E quando eu falava com vocês, eu vos dizia: tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Mas você, quantas vezes a tua irmã me falava assim? Eu ainda era menina assim. Ele falou: toda hora, toda hora, toda hora. Eu disse: mãezinha, vai mudar toda hora. E era normal. Ah, tua mãe já não se falava, né? Gritava mesmo lá na cozinha: ei, para com isso. Muita boca. Não davas dinheiro do jantar? Ah, eu estava a dizer que estou a trabalhar para amanhã. Eu acreditava no amanhã. Posso crer no amanhã. Agora, quem é esse vizinho aí que veio dizer parabéns? Ele também, esse prosperidade ministerial que ele estava servindo. Eles, quando falam de prosperidade ministerial, estavam a falar já do dinheiro, tá vendo? Os cegos, vocês estão a falar do dinheiro. Eles, em vez de falar nas almas, no mover do espírito, na libertação das pessoas, você está a falar já no como. Para eles, tudo é dinheiro. O ímpio é assim. Tudo está centralizado em boa vida. É que Ué, o outro deles falou: poxa, não imagino a cama que o apóstolo Marcelino se deita. Aquilo é uma cama. ele dorme no chão. Ele não sabe. Olha, Fala... se soubesses que ele dorme no chão, nem falaria. Aí você falou: dorme no chão. Aquele homem pode dormir numa cama onde nem sentes o corpo a gritar. Eu nunca comprei cama. Comprar cama. Não. E agora, nas casas que eu alugo, encontro lá cama. Eu já falei, a cama é para amontoar lá as pás. Abos, muitos dos irmãos estão aí nos comentários, muitos estão a dizer, o apóstolo disse para que se tenha essa natureza, dessa fé, dessa convicção, dessa certeza em que você é levado em outras dimensões da credibilidade naquilo que Deus te mostrou, é ter uma conexão com Deus. E eu estou a ver muita gente a perguntar, e como é que podemos ter essa conexão para que essa natureza de Deus entre em nós? Quais são os fatores que temos que utilizar para termos essa natureza? Primeiro, Deus tem que entrar no homem. Deus mesmo, de verdade. Não é letra, não. Não é emoção. O Espírito do Senhor Jeová tem que estar no homem. Ok? Quando o Espírito do Senhor Jeová entra no homem, o homem é filho de Deus, é nascido de novo agora. Como nascer de novo? Como conseguir? Essas coisas estão lá as regras. É se arrepender de todo o coração e crer de todo o coração. Aí depois o Espírito entra no homem. Quando o Espírito entra no homem, ele vai fazer a obra. Ele, o Espírito Santo, vai fazer a obra em você. Ele vai trabalhar em você. As dores, as aflições, os desertos, é mesmo o trabalho dele. Tudo aquilo que eu passei era o trabalho dele, era recruta. Hoje agora, já não falo o que eu falei. Por mais que eu andasse numa vale da sombra da morte, eu poderia suportar. Mas ontem não. Ontem reagi negativamente. Então, o segredo
é receber Deus, é nascer de novo. E depois de nascer de novo, então vive na obediência. E quando se fala de obedecer em tudo, ter uma vida de ação, uma vida de sacrifício, é incrível. Você será imbatível. A tua fé vai crescer, porque a fé tem que crescer. Apesar de você receber a natureza de Deus, mas você precisa desenvolver essa natureza de Deus em você. É que essa fé, você tem que crescer com Deus. E esse crescimento é que vai te levar você a ser um homem maduro. Mas por cada vocação que cada um tem, o mesmo Deus vai fazer que... Pronto, aí já é outra coisa também. Aí também poderia falar que existem ministérios do céu de homens que tomados na terra e de homens tomados no céu. E já é outra coisa. Não vale a pena, né, se quer entrarmos nesse assunto aqui. Aí esse assunto já é muito duro. Aí entra também a predestinação, entra em ação dentro desse contexto. O homem desce do céu vem para vencer. Apesar de tomar a carne, apesar de tomar a natureza humana, mas aí vem para vencer. É incrível. Aí vem para cumprir um propósito. Não falha. Não falha. Ainda que tivesse tombado, vai ressuscitar para que o propósito se cumpra. Ok? Mas ainda assim, até os tomados na terra, se receber, porque esses que eu falei, os profetas, não vieram do céu para a terra, foram tomados no meio dos seus irmãos, mas fizeram a diferença, como Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, aleluia, com seus 3 companheiros e outros profetas que a Bíblia fala, homens terríveis que marcaram. Eliseu não é semente celestial, Eliseu é da terra, mas você vai ver como ele se moveu, como ele se comportou na terra. Incrível. Então, esse é o segredo, é receber a vida do céu. E depois viver na obediência, crescer com Deus. E acabou. Glória a Jesus. A pergunta que não quer se calar, apóstolo, e essa pergunta tem que ser direcionada a alguém que é exemplar na resposta e na prática da sua vida. Como dizem os comunistas, a prática é o critério da verdade. E a pergunta é essa aqui. Apóstolo, qual é o segredo do crente nunca ficar fraco espiritualmente falando? Porque nós estamos nos deparando com muita situação de alguns irmãos crentes que dizem, olha, estou fraco espiritualmente, estou fraco na fé, nunca mais orei, olha, já não oro mais. É muita gente. Há tempos atrás tivemos na igreja do Calauenda, lá no Kazenga, pastor Jona Machados, a quem dou um abraço, pastor Jona, e depois do culto muita gente veio ter com os pastores, e eu recebi alguém que disse assim, pastor, eu tive a pensar em desistir, tive prestes a ser consagrada a obreira, quase na mesma semana que eu tive para ser consagrada, olha, aconteceram situações que eu deixei de orar, deixei de vir na igreja, voltei nas coisas antigas, tive a pensar até coisas piores, já não queria ouvir mais nada de igreja, eu fiquei tão fraca. Me ajude a me fortalecer novamente no espírito. E eu tenho me deparado com muitas situações semelhantes, muita gente está fraco, há uma semana fraco na fé, 2 semanas, 1 ano, hoje mesmo cruzei alguém, olhei para ele, meu Deus, essa pessoa está assim, e é uma pessoa que eu conheci, que antigamente tinha uma vida de oração, um monte, hoje lhe encontrei quase todo mundano, senti vergonha até de me chamar, mostrou que ele está mesmo desnorteado na fé. Agora nós queremos saber com o apóstolo, porque nunca vimos esse cenário na vida do apóstolo. Eu falo na primeira pessoa, toda a história da minha vida, conhecendo o apóstolo como crente, como cristão, eu nunca vi, tipo, pelo menos um dia sem orar, nunca vi. E normalmente quem está fraco na fé, espiritualmente falando, não ora, não tem vida de oração. Então quer dizer que eu nunca vi o apóstolo fraco na fé, fraco espiritualmente falando. E qual é o segredo para não enfraquecer espiritualmente falando, para permanecer forte todos os dias? Eu nunca fiquei fraco, por isso eu também não sei o que. Mas à luz da palavra de Deus, nós podemos explicar isso. Vou explicar porque eu nunca experimentei, ok? Estou a falar ficar espiritualmente, porque existe fraqueza que é por causa da cruz. Isso não tem nada a ver com tribulações. Aquela fraqueza
que Paulo diz, quando eu estou fraco, eu estou forte. Muitos confundem com essas palavras de Paulo. Quando eu estou fraco, eu sou forte. Não. Essa é a fraqueza do sacrifício, dos desertos, das perseguições. Não é fraqueza espiritual. Agora, tem fraqueza espiritual por causa da negligência, da preguiça. Quando você é negligente e preguiçoso, você vai ficar fraco espiritualmente. Isto é, os desejos da carne nascem em você. A vontade de desistir nasce em você. A vontade de pecar nasce em você. As dúvidas voltam. Por causa do quê? Da vida de negligência, de andar negligentemente, sem se esforçar. Ok? Tudo volta. Cuidado com a natureza humana. Paulo disse que a carne e o espírito estão lutando no homem. Por isso, você tem que lutar, o espírito. O espírito tem que lutar, senão a carne vai te derrotar. Essa guerra que Paulo falou no livro de Gálatas é real. Carne e espírito. Dentro de você, não é fora. Então, se você, o homem espiritual, se deixar levar, a carne vai te derrotar. E assim você vai desistir, vai se masturbar, vai pensar em voltar para trás, vai começar a duvidar do que você acreditava, vai negar a fé, vai desistir de seguir o Senhor e vais morrer. Por isso, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na sua força, no seu poder, para que vocês possam estar de pé diante do dia mau. Ouviu? Tem que se fortalecer no Senhor. E quando é que o homem se fortalece? Quando busca a face de Deus. Quando ele entrega a sua carne como sacrifício vivo a Deus. Quando ele sacrifica a sua vida. Quando ele ora, jejua, acorda de madrugada. Quando ele, aleluia, se consagra a Deus. Então ele está se fortalecendo. Está dando vida ao seu espírito. E o seu espírito terá condições de subjugar, vencer a carne. Mas se você não se fortalece, a carne vai te vencer. Ok? O segredo é esse. Agora, há muitos também que estão a apresentar seus corpos a Deus como sacrifício, ainda não nasceram de novo. Isso aqui é uma questão de tempo. Vai dar uma recaída. Tá vendo aquele pessoa que tem, parece que tem saúde, mas afinal é um doente. De noite para dia vai dar uma recaída. Se você lhe vê, ontem ele viste gordo, vai ver, ainda ontem que eu tive bem gordo, sim, deu uma recaída. Assim muitos têm dado recaída. Porque quando você não nasce de novo, todo esforço que você fizer é em vão. Todo esforço é em vão. Vão terminar em zero, derrota. Por isso você vê que vai encontrar pessoas que buscavam no monte, subiam no monte, oravam. Vai encontrar os crentes pentecostais, crentes da IURD, vai encontrar isso. Os neopentecostais, um esforço muito grande. Daqui a pouco, virou as patas ao evangelho. Daqui a pouco já não quer você. Mas não é você! Sim, era mesmo eu. Por quê? Não encontrou, não achou ainda. Não tinha achado. Foram remorsos, falso arrependimento, falsa conversão, falso Espírito Santo que ele recebeu, falsas visões. Todos os afetos e manifestações foram falsos. Por isso, eles dão recaídas. Se entregam, se entregam, se entregam. Depois, a mesma força que ele se entregou é a mesma força que vai lhe tirar. Mas quando o homem recebe, por isso o princípio é muito importante, até na escola, a base é muito importante, aliás, não é muito importante, é muito mais do que muito importante, a base é necessária, isto é, tem que nascer de novo, para depois começar a edificar a casa. Um homem que não nasceu de novo vai edificar uma casa na areia, pode guardar o evangelho hoje, amanhã vai deixar de guardar. Pode crer hoje, amanhã vai negar. Pode falar bem hoje, amanhã vai blasfemar. Por quê? Porque tens uma natureza mundana. A natureza mundana engana muita gente, se esconde e ele pensa que se converteu. Ele sabe que não se converteu, mas finge que se converteu. E aí depois vai ver uma rasteira. Mas aquele que achou Deus, que viu Deus de verdade, não. Por isso João falou que o nascido de novo não peca, o maligno não lhe toca. Então a base é muito importante e necessária. É tudo no começo. Essa base pode ser agora. Você estavas aí e voltar para trás e dizer, reconhecer, não, ainda não achei Deus. Eu sou mundano, eu quero Deus.
E é muito importante. Ou então, é assim, já falei outro dia aí, tem que sair fora e voltar a entrar pela porta, porque você entrou na janela. E quem entrou na janela pode mostrar que ele é cristão, mas depois tudo vai se manifestar, vai se revelar. Mas quem entrou pela porta na casa vai sair e vai achar pastagem. E não vai sair na janela, vai sair na porta. E quem, na outra porta, para ir achar, quem entra na janela, da janela ele vai sair, vão lhe atirar. O segredo é esse, é nascer de novo e depois de nascer de novo, viver a prática da palavra de Deus, carregar a cruz, se consagrar, se fortalecer no Senhor, buscar a face de Deus, sim, sacrificar a tua vontade, orar sem cessar, jejuar, meditar na palavra de Deus. De madrugada te buscarei, ó Deus, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja em uma terra seca e cansada, ó Deus, pois eu quero ver sua glória e sua fortaleza como eu te vi no santuário, ó Deus. Melhor é tua benignidade do que a minha vida, ó Deus, e por isso eu te louvarei, ó Deus, pelo século dos séculos. Se você ler esse salmo de Davi, tem aqui o cristianismo esforçado, está aqui. Esses não caem. Esses não ficam fracos. Esses estão sempre fortes. Paulo diz, diga ao fraco, eu sou forte. Ok? Estás a nos pregar, para fazer pergunta, mas estás a me pregar, está amarrado. Está amarrado? Tem que ser pregado. Apóstolo, então, vivendo essa natureza ou vivendo esta vida que o apóstolo instruiu, o cristão aí dificilmente cai em tentação. E uma coisa que o apóstolo disse, que o apóstolo João também falou, que tem trazido muita confusão, é que o nascido de Deus não peca. Apóstolo, o apóstolo gostaria que esclarecesse muito bem essas palavras de João. O nascido de Deus não peca. Muitos entendem no contexto que quem se converteu nunca mais peca ou nunca mais cai em pecado. E muitos também fazem confusão. João disse, o nascido de Deus não peca. Eu conheci muita gente, era crente, buscava, mas depois pecou. Como é que aqui diz que o nascido de Deus não peca? E isso tem trazido uma confusão no cenário da interpretação desse texto no seio evangélico ou cristão para muita gente. Gostaríamos de ouvir da parte do apóstolo qual é a clarificação do apóstolo quando João disse o nascido de Deus não peca. O mesmo João que falou que o nascido de Deus não peca, ele volta a falar que se alguém disser que não peca, é mentiroso. Parece que se contradiu, né? Não, ele não se contradiu. É verdade que o nascido de novo não peca. Qual tipo de pecado? Existe pecado da morte e pecado que não é para a morte. O apóstolo disse que aquele que ver seu irmão pecar, que pecado que não é para a morte, deve orar. E a oração de fé vai libertar, ou então o Senhor vai perdoar o irmão. Mas se pecar para a morte, não adianta orar. E o que é isso, pecado para a morte? Todo pecado, se todo pecado tem perdão. Pecado de morte é blasfêmia contra o Espírito. O que é blasfêmia contra o Espírito? É desistir do Espírito Santo. É retroceder. Porque quando o homem peca, o Espírito convence o homem do pecado. Se o homem reconhecer o seu pecado e confessar os seus pecados e se arrepender, volta a viver. Quem faz isso é o próprio Espírito Santo, que convence, mas você que vai... O Espírito não é que vai se arrepender, o Espírito vai te convencer, e você vai se arrepender, e o Espírito vai te ajudar, e o sangue de Jesus vai te purificar, pois está escrito, ele falava isso para os justos, se nós confessarmos nossos pecados, ele não estava falando ao ímpio, fiel é Deus para nos perdoar, pois o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, ok? Então, esse é pecado que não é para a morte. Quer dizer que o nascido novo dificilmente volta para trás. É isso que João queria dizer. O nascido novo dificilmente nega Jesus. O nascido novo dificilmente blasfema contra o Espírito Santo. O nascido novo permanecerá. Não é que não peca, não. Pecamos em várias coisas. Como diz o próprio Tiago. O próprio João também se repete. Se alguém dizer que nunca pecou, é mentiroso. Hein? Mas agora, chegar a ponto de desistir da palavra, de assumir o pecado,
Isso já é blasfêmia. Para quem já achou, esse rejeitou o Espírito. Sabe o que é blasfêmia do Espírito? É rejeitar o Espírito. Sabe o que é rejeitar o Espírito Santo? É você não dar mais espaço ao Espírito Santo para te convencer, para trabalhar em você. Então o Espírito se retira. Você negou, você ofendeu, você agravou o Espírito, você profanou o sangue de Jesus, voltaste a crucificar Jesus outra vez. Mas se o Espírito te convencer e você aceitar assim e se arrepender de todo o coração, pode acreditar, você é purificado, você é perdoado, ok? Agora, é verdade, aquele que pecar conscientemente, há uns que pecam sabendo disso, então nunca vão conseguir arrependimento. Ele sabe que isso é pecado, e ele diz, não, epa, eu vou pecar, depois vou me arrepender. Esse aqui atentou como os filhos de Israel. Blasfemou, tentou Deus, tentou Deus na solidão. Eles tentaram Deus na solidão e foram destruídos. Ouviu? Não, vou pecar e vou me arrepender e Deus vai me perdoar. Isso é brincar com as coisas sérias. Está a falar pecado de tropeço. A fraqueza da carne foi muito grande e você pecou. E você está em lágrimas. Essa é outra coisa. Não é alguém que está aí conscientemente. Não. Eu vou pecar, vou me arrepender. Diz a Bíblia que o outro, nem com lágrimas, conseguiu arrependimento. Nem com lágrimas. Sabe o que é o nome dele, né? Esaú. Esaú, nem mesmo com lágrimas, conseguiu outra vez o arrependimento. Perdeu a primogenitura, chorou, mas não conseguiu. Por quê? Porque ele o fez voluntariamente. E disse, o que eu tenho a ver com a primogenitura? Toma lá, pá. Eu estou com fome. Depois queria trazê-lo de volta. Não conseguiu. Glória a Jesus. Apóstolo, continuando nesse cenário mesmo de como permanecer firme para não pecar, o apóstolo fez aí um paralelo e nós queríamos também, aproveitando esse tema, o apóstolo clarificaste ainda mais dentro do mesmo tema, como ter o domínio sobre o pecado, como não se deixar ser levado pelo pecado. Como não ter domínio sobre o pecado, é isso que eu já falei aqui. É viver uma vida dinâmica com Deus. Quanto mais andamos com Deus, mais santos nos tornamos. E não que andava com Deus e não viu a morte. Sim. Aleluia. Quando você mais está preocupado com as coisas de Deus, essa consagração, preocupado com as coisas, não é só preocupação, preocupação efetiva. E você vai exercendo essa preocupação, vai orando, vai lendo a Bíblia, canta, louva, jejua, estás a ver, vai para a igreja, ouve a palavra, testemunha. Isso tudo te leva você a viver no Espírito. A Bíblia diz que se nós andarmos no Espírito e vivemos no Espírito, não vamos sofrer as concupiscências da carne. Mas quando você para de se envolver, esse dinamismo do dia a dia com as coisas de Deus, automaticamente você vai se envolver com o mundo. Ok? Ninguém fica de lado. Ou estás se envolver com as coisas de Deus, ou estás a andar com Deus, ou estás a andar com o mundo. Calma aí. Lá está o cristão. Ouve música mundana, assiste novela, assiste filmes, assiste esse lixo, ouve conversa dos ímpios, se senta na mesa dos escarnecedores. O que é que vai acontecer com ele? O que você vai ouvindo, o que você está bebendo, ele vai fazer o homem em você, automaticamente. Esses são vírus, como Paulo chamou, gangrenas, que vão consumir a tua fé, a tua espiritualidade, vão matar você. Você vai ficar fraco, porque você está a ouvir seu lixo, o mundo. Ai, porque Cristiano Ronaldo e o jovem crente está a ouvir aquilo aí, está a ouvir do sexo, ele não participa, mas está a ouvir, porque não sei o quê, a minha vida, olha os meus texandas, ai não sei o quê. Já viste aquela marca? Aquela marca, estás a ver o quê? Olha, viu o rabo daquela senhora? E você está dizendo que está amarrado, mas estás a ouvir. Com a boca está dizendo que está amarrado, mas com o coração está a dizer é verdade, sim. Daqui a pouco você também começa a falar. E eles até assustam. Oh, você também afinal falas? A gente pensou que você não participa, porque já era. É igual a liamba, né? Você vive com pessoa que fuma liamba. Você vai dizendo, tá amarrado, isso me incomoda. Daqui a pouco o cheiro vai ficar gostoso. Daqui a pouco ele vai assustar. Oh, já não fica mais incomodado, antes fugia, já não está fugindo. Daqui a pouco
Você também, mas calma ainda aí. Pá! Eu bebi assim. Eu estava aí com o meu cunhado. Eu e ele éramos. Ele era rico, muito poderoso financeiramente. Qual é o teu Ele cunhado? estava, vixe aí, estava aí bem, o pai do Max. Ah, o pai do Vai Max. Ok. sair, né? Ah, o Max, vê aí o Max está aí. Nós éramos copofônicos, porque ele era próspero, muito dinheiro financeiro. Mas não é ele que me levou a beber, porque ele é marido da minha irmã, dificilmente poderia me levar no vício. Ele já me encontrou viciado. Eu andava com amigos que eram viciados. Salomão, Castigo, Delegado, eram verdadeiros copofônicos da Associação de Copofonia. Bem rapazes, mas já bebiam. E naquele tempo, se bebia aquele vinho aí do Wii, chamava-se Me Leva. Terrível. Aquilo era baixa percentagem, é muito bruto. É um vinho branco, uma garrafa te aterrava, você estava morto. Chamava-se vinho Me Leva. Vinho branco. Tudo bruto.